Olá, turma. Espero que todos estejam bem. A nossa aula hoje será de História e nós iremos dar continuidade ao nosso tema da aula passada, que a gente estudou sobre ação e reflexão, tá certo? Hoje nós iremos falar sobre o tempo em forma de registro, certo? E para isso nós vamos utilizar dois instrumentos para a medição do tempo, tá certo? Nós vamos utilizar o relógio e também iremos falar do calendário, tá certo? De início aqui a gente vai falar do relógio, certo? Qual a importância do relógio para medir o tempo, né? O relógio ele serve para medir dias, horas, minutos e segundos, tá certo? Mas lembrando que essa forma de medir o tempo, ela não predominou em todas as épocas e nem em todos os povos, tá certo? Foi só com o passar do tempo que ela foi, vamos dizer assim, foi se espalhando essa forma de medir o tempo com o relógio, tá certo? Foi a partir do século XIV que os primeiros relógios eles começaram a aparecer, ou seja, os primeiros relógios mecânicos eles começaram a ser instalados em praças, certo? Começa a primeira imagem do meio aí, em praças, nas torres das igrejas, em prédios públicos, tá certo? E com o passar do tempo, as coisas foram se, vamos dizer assim, avançando, né? Com o avanço da tecnologia, foram criando outros modelos de relógio, até chegar ao relógio de pulso, né? Hoje nós temos vários modelos bonitos, né, por si, né? E o papel do relógio é esse, medir exatamente o tempo, ou seja, dias, horas, minutos, segundos, certo? E para isso ele precisa também de um outro para auxiliar ele nessa questão, que a gente vai falar também do calendário, tá certo? O calendário foram organizados por sacerdotes, né? O calendário ele foi organizado pelos sacerdotes pela questão da necessidade, né, que esses sacerdotes tinham, da questão de dividir o tempo, principalmente nas épocas das colheitas, do plantio, tá certo? Das festas, das cerimônias. Então, ele utilizava o calendário para ajudar ele nessa questão da cronologia, né? Ou seja, na medição desse tempo, né? Nessa cronologia para poder ajudar eles, certo? E para facilitar a contagem do tempo, também era dividido, né? O calendário ele é dividido, como vocês sabem, são divididos em dias, semanas, meses, anos, séculos e milênios, né? Então, o calendário ele tem toda essa divisão, tá certo? E tem uns períodos de tempos maiores que são agrupados, né? Vamos dizer assim, os períodos mais longos, né? Eles têm esse agrupamento, que no caso das décadas, quer dizer que passou-se 10 anos, séculos passou-se 100 anos e milênios passou 1000 anos, né? Então a gente tem toda essa cronologia aí da questão do tempo. Calendário. Calendário, a gente vai ouvir muito nas nossas aulas de história falando sobre séculos, tá certo? E aí a gente vai falar aqui, o século é a medida mais usada pelos historiadores. Então, na nossa aula de história, a gente vai ouvir falar muito na questão de séculos, tá certo? Para representar os anos em algarismo, o indo-árbicos, né, que nós temos aí no exemplo, número 1, 2 e 3, tá certo? Quando eu vou representar eles no algarismo, eu não irei mais colocar em números, mas irei colocar em algarismo, tá certo? O número 1, ele irá ser representado pela letra I, o número 2 por 2 Is, número 3 por 3 Is, número 4
por e V. Se a gente fosse dar continuidade a esses números, vou dar só mais um exemplo. Se fosse o número 5, seria V, né? Então, essa é a contagem do tempo, tá certo? Para medir o tempo, para calcular o tempo, né? Perdão, calcular o tempo a gente vai ver aqui. Calcular, na verdade, o tempo não, os séculos, tá certo? Pertence a um determinado ano. Você pode aplicar as seguintes regras. A gente colocou alguns exemplos aqui, tá certo? Nós temos o ano de 1492, né? E quando eu vou desconsiderar, eu falo sempre eliminar, né? Os dois últimos números, que no caso 92, que chama dezenas. Então, quando eu desconsidero esses dois números, me restou que número? Número 14. E diz que eu tenho que fazer o quê? Uma sominha, né? Eu tenho que acrescentar sempre o número 1. Então, eu vou somar 14 mais 1, que eu vou ter o século 15. Século 15. Então, o número 10 ele vai ser representado pela letra X e o número 5 pela letra V, certo? Século eu tenho sempre que colocar em letras de algarismo, tá certo? Eu tenho 1932. Elimino 32, me restou o quê? 19. E quando resta 19, eu vou somar com mais 1. Então, eu vou ter o século 20. Então, no século 20, eu tenho que colocar 2x, né? Tá certo? O número 107. Elimino o 0 e o 7. Me restou 1. Então, eu vou somar esse 1 com mais 1, que eu vou ter século 2, certo? Sempre na questão, quando não é terminado em 00, eu vou somar sempre com mais 1. Agora, na regra do zero. Quando eu tenho um determinado número que ele termina em 0, 0, 0, os dois últimos são 0, eu elimino os dois 0. E o que me restou foi 1, né? No caso de 100, eu desconsidero os dois 0 e me restou 1. Pronto. Então, o meu século é o século 1. Se eu tivesse 1500, um exemplo, que século eu iria ter? 1500. Eu eliminaria os dois 0, ficaria século 15, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para o calendário cristão. O calendário cristão foi instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582, portanto, no século XVI. O calendário cristão estabeleceu o início do ano 1. Ficou marcado pelo ano 1, quer dizer, o nascimento de Jesus Cristo. Nos anos anteriores foram contados de frente para trás e receberam a abreviatura de A.C. Então, o que aconteceu? De frente para trás, que quer dizer A.C, antes de Cristo, tá certo? E as datas a partir do ano 1, que ele recebe o nome 1, porque a gente começa a contar a partir daí, tá certo? Até os anos que estamos hoje, 2021. Porque a gente começa o nosso calendário e contar a partir do número 1, que foi o nascimento de Jesus Cristo. Então, quer dizer A.C, depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Tempo para a história. A divisão mais utilizada, separando a história em pré-história. Então, a história está dividida em idade pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, que é a qual estamos hoje, tá certo? Pré-história. Período desde o surgimento do ser humano até a invenção da escrita. Então, aqui a pré-história foi o período do surgimento, onde começou-se a surgir a humanidade, tá certo?
e também a escrita. Muitos historiadores denominam esse período de iletrado ou ágrafo, quer dizer, sem escrita. Então, esse período, lógico, que era o início que a humanidade, né, estava surgindo, realmente não tinha o domínio ainda da escrita nesse período. Idade Antiga. Da escrita até 476, com a queda de Roma, pode ainda ser subdividida em Antigo Oriente, estudo das primeiras grandes civilizações, né? Então, aqui foi onde começou a surgir as grandes civilizações, vamos dizer, as civilizações mais importantes foi na Idade Antiga, né? O surgimento das primeiras. Na Idade Média, a queda de Roma, de 476 até a queda de Constantinopla em 1453. Na Idade Medieval Oriental, destacava-se o desenvolvimento das civilizações bizantinas e árabes, tá certo? Isso, Idade Média. Vamos, Idade Moderna. Idade Moderna veio a queda de Constantinopla em 1453 até a Revolução Francesa. Em 1789, período das grandes expansões europeias, da cristianização da América, da escravidão dos povos africanos, né? Então, foi aqui quando surgiu, né, começou-se a expandir os europeus, mares adentro, né, principalmente trazendo pessoas da África para ser escravizadas. Idade Contemporânea, da Revolução Francesa, em 1789 até a atualidade. É um período marcado por duas guerras mundiais, pelas disputas ideológicas entre Estados Unidos e Rússia, pela industrialização e a urbanização, pela velocidade das informações, como rádios, televisões, internet, e também pela globalização, tá certo? Bom, pessoal, a nossa aula hoje ela fica por aqui, tá certo? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês a compreender melhor sobre o conteúdo. A Tia irá passar uma atividade que terá apenas 3 questões, certo? E um forte abraço, até a nossa próxima aula.